Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais um Estação Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre uma doença que é conhecida de quase todo brasileiro. Quem não tem, conhece alguém que tem algum parente que tem. Hipertensão arterial. Sabe a pressão alta? Pois é, ela afeta 1 em cada 4, quase a cada 3 brasileiros. O índice é bem grande de incidência dessa doença no nosso país. E depois dos 60 anos, 1 em cada 2 brasileiros desenvolve hipertensão arterial. Metade da nossa população. Para conversar um pouco sobre isso, esses números e tirar esse sufoco que a gente tem, né? Eu estou recebendo hoje o professor Francisco Habermas, docente aposentado da Unesp, mas que continua na ativa. Doutor, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. E o senhor vai falar de um tema ao qual o senhor se dedica há 40 anos. Então, o senhor está em casa. Muito obrigado. Eu cumprimento a todos por esta oportunidade, em primeiro lugar minha, de estar aqui. E estamos abertos justamente para comentar a respeito desta moléstia que é silenciosa e tem um percentual muito grande de acometimento na população. Daí a importância do tema. Então vamos começar, professor, assim, como leiga vou perguntar, certo? Pode ser uma pergunta bem óbvia. O que é, antes da gente falar da hipertensão arterial, da pressão alta, o que é a pressão? Quando a gente fala, eu estou com a pressão alta, eu estou com a pressão baixa, tive uma queda de pressão. Do que a gente está falando exatamente, assim, para as pessoas poderem entender certinho o que é a tal da pressão? Desde antes da gente nascer, ainda intrauterinamente, nós temos um sistema hidráulico de circulação que depende da pressão interna desse sistema. Portanto, pressão arterial significa pressão do sangue dentro das artérias. No nosso corpo inteiro. E essa pressão vem da força cardíaca, da contração cardíaca, desde a nossa formação, que distribui o sangue por todo o organismo. Por diversas razões, esta pressão pode aumentar e outras tantas razões diminuir. De maneira que é necessário um equilíbrio disso. Quando ela aumenta, nós chamamos hipertensão arterial. Certo. Então seria basicamente o esforço que o sangue faz para percorrer o nosso corpo, e isso é regulado pelo coração, pelos outros órgãos vitais. O coração é responsável por impulsionar a corrente sanguínea. Bombear o sangue. Porém, o controle pressórico é regulado por vários sistemas. O sistema nervoso, os hormônios, os rins, que fazem o controle da pressão arterial de cada um de nós, e, naturalmente, a força cardíaca, certo, de contração cardíaca. Nós estamos sujeitos, portanto, a vários fatores que devem ser controlados para se ter uma pressão normal. Certo. Bom, então vamos assim, nós nascemos já com uma pressão e ao longo da vida ela vai, em alguns momentos, variar por conta desses fatores que o senhor acabou de dizer, né? Mas quando que uma pessoa é considerada hipertensa? Os níveis pressóricos que definem hipertensão têm variado com os estudos que vêm sendo progressivos. Nós, aqui no Brasil, segundo as últimas diretrizes, consideramos ainda a pressão máxima tolerável a de 140 milímetros por 80, 90. Isso significa o quê naqueles numerinhos lá que a gente... Acima de 9 para a mínima e acima de 140 ou 14 da máxima, é necessário tratar.
Mas aí eu fui lá na farmácia, eu sei lá. Depois a gente vai falar lá como que a gente deve fazer para ferir a pressão, porque eu sei que tem gente aí que fica fazendo as medições lá em casa, depois fica nervoso à toa até, né? Mas enfim, eu passei na farmácia, resolvi medir a minha pressão, aferir a minha pressão, ou eu fui na academia de ginástica, ou eu fui a um médico e deu lá 14/9. Eu já sou considerado hipertenso ou eu tenho que fazer algum acompanhamento? Essas averiguações são casuais. O que o médico faz é uma averiguação padrão, em condições adequadas, que nem sempre acontece nesses ambientes aqui citados. De maneira que é necessário, com este nível, procurar um médico para fazer a avaliação adequada da sua pressão arterial. Se ela estiver 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio, que é a unidade que mede a pressão sanguínea, então ele está com a chamada pressão ideal. 12/8. 12/8. Se o paciente apresentar nessas condições adequadas de avaliação pressórica, estiver com uma pequena elevação da mínima, vamos supor 8,5 ou 85 milímetros, e 12,5, 13, ainda é considerada limítrofe. Se chegar a 9 a mínima, ainda dá para... Entre 8,5 e 9 a mínima, ou entre 13 e 14 a máxima, considerada limítrofe, que exige recomendações especiais que o médico fará. Certo. Quem é o médico, doutor? Em que especialidade primeiro? Todos os médicos avaliam pressão arterial do seu paciente e, felizmente, de décadas para cá, os pediatras sempre cuidaram de avaliar nas crianças a pressão arterial, porque exige um equipamento especial, adequado para a pressão ser exatamente aferida. E, com o auxílio desse especialista, o pediatra, nós temos verificado que a pressão arterial, a hipertensão ou pressão alta, pode acontecer desde a infância em alguns indivíduos. Eu queria salientar também que quando eu disse que a pressão normal 12/8, a limítrofe até 9 e até 14 aqui no Brasil, a Sociedade Americana recentemente recomendou, Sociedade Americana de Hipertensão, recomendou que naquele país já se considerasse hipertenso quem tivesse pressão arterial medida em condições adequadas, padrões, acima de 13, a mínima, a máxima. A pressão arterial máxima acima de 130 ou 13 já está sendo vista como de um paciente hipertenso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as últimas diretrizes ainda mantém o 140. Então, mas doutor, assim, esse cuidado todo, o senhor está me falando, e eu fico pensando aqui, esse cuidado todo de rever os índices e tudo mais, é por conta do perigo que a hipertensão representa, né? Porque ela desencadeia, vamos assim dizer, ela não mata ninguém, né? Ninguém morre de pressão alta, mas ela desencadeia doenças muito graves, infartos, AVCs, problemas renais, né? É por conta desse perigo que ela tem, que até ela é chamada de assassina silenciosa, né? Em alguns lugares eu li. É por conta disso que a sociedade americana e talvez a brasileira logo faça também essa reclassificação, para que as pessoas fiquem mais protegidas contra esse perigo, é isso? Exatamente. Vale ressaltar, como você disse muito bem, que 80% dos acidentes vasculares cerebrais, derrame, AVC, como se fala, tem como causa a elevação da pressão arterial, especialmente a máxima. A máxima? A máxima. Ai. Que normalmente a população acha que é verdade, varia com a emoção, varia com as situações emergenciais, mas
esta elevação persistente da máxima tem causado, ou é causa de acidente vascular cerebral em mais da metade dos casos. Nossa. Da máxima. O senhor pode só explicar essa diferencinha? Porque eu também sempre ouvi dizer que quando a mínima está alta, altera, né, sobe aí para 9, passa dos 9, é que é perigoso. E que a máxima, não, porque a máxima é porque a gente fica nervoso, e quem que não passa por nervosismo no dia de hoje, é estresse e tal. Mas mesmo sendo por um estresse ou por qualquer coisa, ela desencadeia, por exemplo, um AVC ou um infarto também, é com a máxima? É, quando persistente, a pressão máxima persistente, aumenta muito a incidência de acidentes vasculares cerebrais. Assim como metade desses casos, tanto da máxima como da mínima, persistente. Não é? O persistente é o quê? Eu aferi uma vez... Mede hoje, aferiu outra vez amanhã, semana que vem, e a pressão está elevada, pouco ou muito, tanto uma como outra, a mínima como a máxima, isso indica que aquele paciente está correndo risco de acidente vascular em primeiro lugar, infarto do miocárdio e insuficiência renal com consequências assim, desastrosas para a população. Porque isso é muito caro de tratar e faz bem o governo de alertar, como você está fazendo aqui com esse programa belíssimo que hoje estou participando. Muito obrigado. É a gente que tem que agradecer, né? Então, doutor, olha, a pessoa foi ao médico, fez o exame de rotina, a partir de que idade que ela deve começar a fazer? O senhor disse que desde o pediatra, mas a gente sabe também que as mães e os pais, né, as famílias levam a criança até os 13, 14 anos de rotina, pediatra, ao médico, depois fica um vazio aí, só na vida adulta, às vezes lá na frente, os homens mais lá na frente, é que vai se voltar a procurar atendimento médico, atendimento clínico, especialistas. Se a pessoa não apresenta nenhuma doença específica, fica um vazio aí que vai passando no tempo. Então, a partir de que idade que as pessoas devem ir a um clínico geral, acredito que seja esse especialista, ou passar no posto de saúde e falar, olha, eu vim aqui fazer um check-up? Não tem uma idade prevista para iniciar. Felizmente, todos os cuidados de saúde pública, especialmente, têm encaminhado os pacientes que apresentam alterações pressóricas para cuidados mais específicos. Sempre. Por exemplo, uma doença renal que aconteceu na infância do pequenino pode eventualmente deixar a sequela de uma pressão elevada na adolescência e no adulto. Então, esses pacientes, os médicos, eles cuidam para controle da pressão arterial. De uma maneira geral, vale deixar aqui a todos uma recomendação. Todos nós devemos saber qual é a pressão habitual nossa de cada um. A partir da adolescência, quando a gente já tiver consciência... Isso, precisamos saber. Assim como precisa saber o tipo sanguíneo, saber o estado de saúde nossa, nós temos que, dentre esses itens da saúde própria, não esquecer do nível pressórico nosso. Eu tenho uma pressão, podemos dizer assim, né? Eu tenho uma pressão habitual de 13 por 8, ou 12 por 7, ou 11 por 5. Tem pessoa que tem 11 por 5, então quero contar dos casos de hipertensão que passam do 11 por 5, do 110 por 50, para 120 por 80. Funciona como hipertenso. A minha vida inteira tive pressão muito baixa, né? 10 por 5, 9 por 5 às vezes. E eu ouvi dizer, quando eu fui avançando na idade, que com a idade, a baixa dos hormônios, as mulheres na menopausa, aí fica com pressão alta, aí tem que cuidar e tudo mais. Existe essa inversão? Ela existe mesmo? Ela existe em alguns casos?
Ou isso é folclore? Não, existe sim. A pressão normal de cada um é variável. É variável. Felizmente, nós temos uma parte da população que tem uma pressão estável. E isso é um item que a pessoa precisa saber, é o que nós estamos sabendo, a própria pessoa precisa saber. Porque uma variação que acontece, como você acabou de contar, vai alertar o médico para procurar a causa da variação. Certo. Felizmente, hoje conhece-se bem que nossos hábitos, tipo alimentar, ausência de atividade física, a obesidade, que é um problema que já está atingindo a infância, né? As variações hormonais que com a idade vão surgindo, isso leva à variação pressórica que eventualmente pode reduzir, pode se indicar uma hipertensão diagnosticada. E é necessário, em primeiro lugar, como eu estou insistindo, primeiro mudar os hábitos. Porque ninguém que tem o diagnóstico de hipertensão vai sair do consultório médico já diretamente para o remédio, para a medicação, a não ser que os níveis exijam. A maior parte dos nossos casos que atendemos, a gente recomenda mudança de estilo de vida e só isso já acomoda a pressão. E aí, como que as pessoas reagem, doutor? Porque assim, tem muita gente que fala assim, eu tô diabético, eu não posso, mas continua comendo doce. Eu tô hipertenso, né, mas adora a comida com sal, que o sal é o grande vilão mesmo, né? Como que é quando a pessoa recebe a notícia, ela já quer o remédio? Na nossa sociedade também é tudo imediatista, né? Tem a cultura. Assim. Tem a cultura de querer o remédio. Da medicação, porque dá um trabalhinho, né? Mudar os hábitos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa mudança de hábitos. E que comportamentos positivos, né? Porque a gente foca muito nisso, né? O que não deve comer sal, não deve perder peso e tal, mas como é que faz isso, né? Então, dicas para o nosso telespectador de como sair do consultório com conforto, assim, de que vai conseguir. No Centro de Hipertensão Arterial, lá na Faculdade de Medicina, fundado em 1986, o senhor foi fundador desse centro? Sim, doutor Franco, eu, professora Diná, e sempre com o trabalho fantástico que a professora Cecília Magaldi fez aqui em Botucatu, na organização do sistema de saúde para a população, saúde básica para a população. Então, dentro dessa linha de pensamento, nós sempre optamos por mudança de estilo de vida. Aliás, preciso dizer que no centro de hipertensão nós tínhamos um lema: comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Que legal! E esse não está muito fácil nos dias de hoje, né? Essa parte do rir, primeira recomendação. Comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Rir o triplo. Então, isso favorece a descontração, a diminuição do peso, naturalmente, que é uma das causas de elevação pressórica. E a nossa população está ficando mais obesa, né? Nós fizemos um programa aqui sobre a obesidade infantil, mas a obesidade no mundo tem crescido, né? E andar o dobro significa que no nosso hábito moderno estamos muito acomodados no carro. Estamos andando o mínimo, né? Isso, e a gente está precisando ativar, fazer atividade física. Aliás, queria comentar com a população que certamente acompanhou uma exposição feita o ano passado na Semana da Hipertensão de 2017. O nosso médico e colega lá do Hospital das Clínicas, Dr. Fábio, ele fez aqui uma apresentação aqui na Câmara Municipal, onde ele, de uma maneira brilhante, ele convidou-nos para duas oportunidades. Como ele faz hemodinâmica, cateterismo cardíaco, vascular, ele falou, ou estejam comigo lá, eu estou à disposição, ou todos estão convidados a correr comigo, porque ele é corredor. Aliás, triatleta.
que será que deu esse convite? Não, o que o senhor acha? Eu achei muito oportuno. Pela sua experiência, o senhor acha que teve mais gente indo acompanhá-lo lá na corrida ou parou lá no consultório? Infelizmente, todos nós estamos presos a esses hábitos modernos, né? Que eu ando 2 quadras, ando de carro, então faço parte desse conjunto, embora me esforce também na parte física de exercício. O fato é que são os hábitos modernos que estão nos levando a isso. E os médicos, o sistema de saúde está atento. A Organização Mundial de Saúde está recomendando que o sistema de vigilância, de controle da nossa saúde, insista na prevenção. Na prevenção. Porque a hipertensão não tem cura, ela é uma doença crônica. A partir do momento que você é diagnosticado por um especialista como hipertenso, você tem que seguir um tratamento a vida toda. Então, ela não tem cura. Ela pode ser prevenida com essa mudança de estilo de vida, que o senhor já falou. Então, basicamente, atividade física, alimentação adequada, menos estresse, né? Que não é muito fácil essa parte, mas vamos lá, né? E aí, tem o tratamento, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, que serve, sobretudo, para que ela não avance e atinja e acabe desencadeando aquelas outras doenças que a gente já falou. Então, seria isso, né? O tratamento, você não vai ficar curado da pressão alta, mas você vai ter a sua pressão estabilizada e não vai comprometer outros órgãos importantes do seu corpo. Como que é o tratamento? E já me responda, doutor, começou a tomar o remédio, não para nunca mais mesmo? Isso é verdade? Felizmente, hoje, temos medicamentos. Eu preciso recordar que o presidente americano Roosevelt, durante o período de Segunda Guerra Mundial, ele teve hipertensão, naquela problemática toda complicada mundial, e não tinha remédio. Ele morreu de hipertensão arterial maligna. Isto é, a pressão alta sem tratamento. Sem tratamento. Bom, então a medicina avançou. Hoje em dia, esse síndrome é raro, porque existe tratamento para pressão arterial, felizmente. Existem vários esquemas e o que é necessário é o paciente colaborar com o médico, atendendo-o nas recomendações preventivas. Quer dizer, se o paciente tem uns quilos a mais, o médico vai recomendar que ele perca-os e mantenha o medicamento. O paciente vai perceber que ele perdendo peso pode até reduzir a prescrição médica, a quantidade de remédio. Então, isso tudo fala a favor do estilo de vida, como eu estou dizendo, mas que hoje, nós a medicina tendo desenvolvido os medicamentos modernos para controle da pressão, o paciente vive bem. O que acontece, como perguntou, é que precisa tomar sempre o remédio. Precisa tomar sempre. E o governo até facilita, tem hoje facilidade, os remédios são distribuídos com bastante desconto no nas sistema de saúde, né? A Secretaria de Saúde de Botucatu mantém todo um esquema para atender a população e controlar a pressão arterial, não é? Então vamos lá, né, gente? Não é tão... é difícil, né? Mas tem uma luz aí no fim do túnel, né? Não adianta se descabelar depois, né? Doutora, a gente já vai caminhando para o final aqui, mas eu queria fazer um bate-bola com o senhor. O senhor topa? Pois não, faz hora. Bem rapidinho? Sim. Então vamos lá. Quando o tema é hipertensão arterial, um vilão. Sal. Existe a necessidade de controle da ingestão de sal. E eu queria lembrar que os doces que a gente adquire na indústria têm sódio. Aliás, a gente fala sal, mas é o sódio. Não é? O bolachas, sódio, biscoitos. Isso, mesmo os doces, eles têm sódio. O sódio vem desde o conservante, que é um sal de sódio. Então, mesmo que o paladar seja doce,
não é? Refrigerantes. Tem né? sódio. Isso tudo contribui para a dificuldade de controle da pressão arterial. Então, um vilão, o sal. O segundo vilão, nós já falamos, é a inatividade física. Tá, mas a gente vai fazer um bate-bola, então a gente vai escolher só um. Um vilão. O piorzão mesmo, Sal. o maior bandidão, sal. Tirar o saleiro da mesa significa afastar o primeiro vilão. Um mocinho. Ah, medicamento. Medicamento. Um medicamento tomado de acordo com a orientação médica. 12/8 ainda está valendo. Pressão ideal. 120/80 ou 12/8 é a pressão ideal para toda a população. Minha família inteira tem pressão alta. Né? Não tem, graças a Deus, mas faz de conta. Eu vou ter, eu tenho que me descabelar, eu sento e choro, eu já vou tomar o remédio, Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, porque depende do gene, que é a causa primeira da hipertensão, é a causa genética. 95% dos casos vem pela transmissão genética, porém é um gene de chamada penetrância variável, isto é, ora aparece, ora não, na descendência. Então eu não sei se eu vou ter. Ou ele fica latente, caso esse paciente aumente de peso, aparece. Caso ele torne-se um profissional muito tenso, aparece. Então, se a minha família inteira tem, eu tenho que saber qual é a minha e ficar de olho, certo? Então, sal nunca, na mesa saleiro jamais, então. Tem uma lei, né, num estado, acho que em São Paulo, que foi proibido. Aqui em Botucatu, acho que a gente não tem essa lei, mas não tem quase em restaurantes aqui em Botucatu, né? Diminuir a oferta de sal. O senhor já andou falando sobre isso, né? Já andou. Dia 26 de abril é o Dia Nacional, né, de Combate, de Conscientização da Hipertensão. Vale lembrar que nós consumimos muito sal. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 4 a 6 gramas. O que é isso em sal? Sabe aquela caneta Bic que a gente usa? Isso, tem aqui vamos fazer propaganda. É isto aqui de sal. Isto aqui. No dia? No dia, 24 horas. 4 a 6 gramas de sal que cabe aqui dentro, é o máximo. Sabe quanto nós consumimos? A caneta inteira. 13 a 16 gramas de sal por dia. A caneta inteira mesmo, essa e o proporção. Governo, o Ministério já tem pedido para reduzir, mas partiram do ponto máximo, do 16. Então, é por lei necessário que a indústria reduza a concentração de sódio nos alimentos produzidos progressivamente na próxima década. Isso foi bastante divulgado, mas né? Por causa do pãozinho francês, não foi? Foi bem polêmico. Que está se reduzindo. A recomendação dessa medidinha aqui é drástica. Então, precisa tirar o sal da mesa, precisa optar em não acrescentar sal. E também, né, vamos tampar aqui, e também, professor, lembrando que a gente tem o poder da escolha, né? A gente vai no supermercado, a gente pode comprar uma fruta, comprar uma verdura, comprar uma carne mesmo, não precisa comprar as coisas. Tudo bem, a vida moderna nos impõe um certo ritmo na cozinha mesmo, mas a gente pode fazer essa escolha, não é só jogar tudo para o governo tem que regulamentar, o empresário tem que mudar. Se a gente não comprar, né? Se não vender, o mercado é assim. Então, os hábitos vão mudar, né? Ai, doutor, está acabando. Estamos bem no finzinho mesmo. Eu queria mais uma vez agradecer o senhor. E aí, antes do senhor falar do sal aí, dessa mudança, eu estava lhe falando, a gente estava conversando sobre o 26 de abril. Exatamente. Que no Brasil todo acontecem eventos, campanhas, atividades para conscientizar sobre a hipertensão. Botucatu esse ano vai ter, e o senhor quer deixar algum convite? E o senhor quer deixar alguma orientação final para os nossos telespectadores? Por favor, fique à vontade. Deixo sim, com muita satisfação. Digo a todos que Botucatu é uma cidade privilegiada, porque desde 2011, por uma belíssima iniciativa do nosso legislativo local, foi aprovada uma lei que designa
Semana da Hipertensão em torno do dia 26 de abril, que é o Dia Nacional de Prevenção e Tratamento da Hipertensão. Estou dizendo isso porque nós estamos nos aproximando da semana que vai de 23 a 28 de abril e estão todos convidados a acompanhar o programa que a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, coordenada pelo nosso colega Dr. André Spadaro e o seu sistema de educação em saúde, lá na Secretaria, estão programando os eventos desta semana que acontece por lei todo ano aqui em Botucatu. A última semana de abril, 23 a 28. 23 a 28, estejamos atentos. Teremos aqui a presença na Câmara Municipal, nas rádios e talvez de novo nos shoppings para a medida de pressão arterial promovida pela enfermeira Cristina, que o ano passado teve muito sucesso nessa iniciativa lá junto à população. Estão todos convidados. Esse é o meu convite e agradecimento ao Poder Legislativo e Executivo de Botucatu, que estabeleceu a Semana da Hipertensão para nós. A gente é que agradece, viu, professor? Muito obrigado. Você que está aí do outro lado da telinha, hoje sabe bastante coisa a mais a respeito da hipertensão arterial. Essa doença silenciosa é um problema de saúde pública aqui no nosso país, para o qual a gente tem que estar atento. Vamos fazer nossas escolhas, como disse o doutor agora há pouco, diminuir o sal, tirar o sal, né, em tudo que puder, aumentar os passos, né, caminhar mais, rir muito mais, continuar acompanhando a programação da TV Câmara no 61.3, ficar atento e participar das atividades de 23 a 28 de abril sobre a hipertensão no nosso município. A gente vai ficando por aqui, agradeço mais uma vez nosso convidado, você continue com a gente e se quiser saber alguma coisa, alguma dica de saúde, escreve para a gente, que pode ser que a nossa próxima viagem seja para o destino que você escolheu. Até lá!